Tá. Certo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? O som está saindo nítido agora? Inicialmente, gostaria de dar boa noite a todos e a todas, tá? Com enorme satisfação que a FASP, a FASC e o ISEC, nós temos sobre a direção da professora Vera Claudino, dar boas-vindas aos nossos docentes e discentes, também ao corpo administrativo que compõe esta instituição. Então, neste ano de 2021, esperamos que seja um ano promissor, em busca de darmos continuidade aos serviços educacionais da nossa instituição. A gente sabe que o período 2021.1, a FASP, através dos cursos de arquitetura, no caso FASP, FASC e ISEC, através dos cursos de arquitetura, administração, direito, enfermagem, educação física, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, filosofia, odontologia, pedagogia e nutrição. Então, nós temos a enorme satisfação em recebê-los todos aqui. Na verdade, o que a gente mais queria nesse exato momento era estarmos todos em sala de aula, todo mundo junto, se conhecendo no primeiro dia, onde a gente chega com toda euforia dentro da instituição, para rever os amigos, quem já estuda, mas, infelizmente, o nosso cenário, ele não permite a isso. Então, por enquanto, o que a gente pode fazer, pode ter certeza que a FASP, FASC, ISEC, a gente faz de tudo para deixar o nosso aluno sempre bem atualizado, a gente faz de tudo pelo aprendizado do aluno. Também eu gostaria muito de abraçar os alunos da FAOP, que é a Faculdade Alto Oeste Potiguar, dizer que sejam muito bem-vindos através da pessoa de nossa querida e estimada Vera Neide, né, que também faz parte da instituição, dizer que a FAOP é como se fosse uma instituição nossa, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Vou trazer para vocês a instituição, ela está trazendo o professor Jorge, tá? Que ele já esteve conosco, né, professor? Quem já está na instituição sabe. Então, todo mundo gostou tanto que vivia pedindo bis, então foi a época de trazermos. Ele prontamente aceitou. Para quem ainda não conhece, o professor Jorge Luiz, ele é palestrante e consultor em biossegurança, ele é biólogo, mestre em patologia, doutor em biotecnologia pela Universidade Federal do Pernambuco, é autor de artigos e capítulos de livros sobre biossegurança, é professor e tutor no curso de medicina na FIP. Então, hoje, o professor Jorge Luiz, ele vai falar um pouco para a gente sobre biossegurança e habilidades profissionais, ferramentas importantes no cenário atual. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? À nossa instituição, e dizer que esse é o pontapé para a gente iniciar o semestre com toda a garra. Então, não é porque nós vamos estar separados apenas por uma tela que a gente vai estar longe, de maneira alguma. Estamos sempre online, sempre à disposição. E na hora que Deus permitir, estaremos todos juntos novamente. Jorge, sinta-se abraçado pela instituição, sinta-se muito acolhido por todos os cursos, por todos os coordenadores, principalmente por nossa diretora, Vera Claudino. A palavra está
você. Que Quem maravilha. quiser fazer alguma pergunta, professor, pode fazer, né? Pode sim, pode fazer no chat que eu estou acompanhando aqui, tá tudo tranquilo. Tá, joia. Pode Ok, ficar à Professor, vontade. eu estou anotando aqui as perguntas do chat. Aí, quando você legal. abrir a oportunidade, eu repasso aí para que você possa responder e ficar concentrado na sua oratória, ok? Show de bola, É, muito bom. Jorge, só um minutinho. Eu acabei, não citei o nome de dois cursos que nós temos, e são cursos maravilhosos, tá? Que fazem parte da nossa instituição, que é o curso de fonoaudiologia, um curso excelente. Diga-se de passagem que é o único que nós temos aqui na nossa região, tá? Então, ele foi o pioneiro para cá, como também o curso de construção de edifícios, o tecnólogo em construção de edifícios. Me perdoem a falha. Show de bola, maravilhoso. Muito bom. Minha irmã, inclusive, é fonoaudióloga. Que maravilha! Isso. Show. Povo, muito boa noite. É uma honra estar com vocês aqui nessa cerimônia, né? A retomada do semestre, de mais um semestre que vai ser desafiador. Mas, afinal de contas, já estamos há quase um ano de pandemia e a gente está aprendendo um pouquinho mais a cada dia desse vírus. A gente está aprendendo como se proteger e, aos pouquinhos, a gente vai tirando também os pontos positivos que essa situação traz. Refletir, ressignificar algumas coisas. É incrível estar aqui com vocês. A gente já teve aí na instituição em 2018 e agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de biossegurança, que naquele momento que a gente teve aí era super importante e agora em momento de pandemia, esses cuidados de biossegurança continuam fundamentais. Então a gente vai relembrar um pouquinho essas informações e a gente vai falar também sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver, não só no curso de ensino superior, num curso técnico, mas são habilidades do novo mundo, o novo mundo dessa revolução do conhecimento que a gente está vivendo. Eu estou aqui acompanhando também vocês ali no chat, participando. E sempre que tiver alguma dúvida, que quiserem comentar alguma coisa, participa lá, escreve, que eu vou estar respondendo, tá? Então, muito boa noite. Meu nome é Jorge, eu sou professor universitário. Eu tenho produzido conteúdo nas redes sociais como Doutor Biossegurança. Quem ainda não segue, vai lá depois dessa palestra e segue lá no Instagram, dr.biosseguranca, e a gente tem produzido conteúdo de uma forma muito dinâmica, de biossegurança, de habilidades do profissional do futuro, metodologia ativa de ensino, enfim. A gente faz ali uma salada para elevar a formação de vocês, futuros profissionais de várias áreas. E aqui também tem colegas professores, colaboradores da instituição. Então, eu venho aqui com muita simplicidade, com muita humildade, para a gente falar sobre alguns aspectos da prevenção, de como a gente ficar bem nesse momento. Eu sou biólogo, tenho mestrado em patologia, sou doutor em biotecnologia e tenho falado de biossegurança desde 2000 e bolinha. Participei de um evento da Anbio, Associação Nacional de Biossegurança. O Carlos Alberto está falando ali, ó, os EPIs, exatamente. A gente vai falar sobre os EPIs, sobre vários aspectos da biossegurança hoje. E nesse caminho, eu já passei por treinamento com o pessoal, professores e técnicos da universidade, lá em 2006. Ali foi o pontapé inicial para essa estrada que já me acompanha há mais de uma década. Eu moro em Recife e semanalmente eu venho aqui para Patos, na Paraíba. Inclusive, cheguei hoje aqui, já passei o dia dando aula
E estou aqui, estava ansioso para estar aqui com vocês nesse nosso bate-papo de retomada das atividades, retomada das aulas. E eu sou professor aqui na FIP, né? Alguns de vocês devem conhecer a Unifip. A faculdade me deu uma oportunidade de eu coordenar a área de biossegurança, e a gente já faz isso há 12 anos, tentando implantar os cuidados para a gente se prevenir. A gente vai ver durante essa nossa conversa hoje que esse momento de pandemia do novo coronavírus, segundo alguns especialistas em saúde, é um spoiler. É um ensaio de uma grande pandemia que a gente ainda pode viver. Então, é importante aprendermos os cuidados de como se proteger. E já tive aí também, inclusive, olha essa foto em 2018, um acolhimento incrível dos funcionários, professores, vocês estudantes, e a gente participou de um evento, foi muito, muito massa, uma energia maravilhosa, o doutor Biossegurança ali estava ganhando uma notoriedade, né, no cenário nacional, e hoje a gente tem participado de vários programas em televisão, na internet, podcast, porque, afinal de contas, chegou o momento, né, da pandemia. Carlos Alberto, podemos sair do ruim para o pior? Aquele ditado de que no final do poço, no fundo do poço, ainda tem um porão, pronto. Existe a possibilidade de uma próxima pandemia, ela ser, sim, provocada por um micro-organismo que vai ser ainda mais desafiador do que o novo coronavírus. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, mas a ideia é vocês terem o conhecimento e não ficarem neuróticos, tá? Eu não quero ninguém aqui neurótico. Eu quero todo mundo com consciência e sabendo como se proteger. Como proteger sua família, como proteger os seus colegas de sala, de faculdade, professores, funcionários, quando a gente for fazer essa retomada presencial. Esse personagem, o doutor Biossegurança, tem me levado a participar de muito evento, a encontrar um monte de gente que está ligada nessa energia maravilhosa que é de contribuir com o outro. E algo que a pandemia acelerou é a importância que as empresas também estão dando a esse conteúdo. Então, eu sei que aqui tem profissionais e estudantes de várias áreas, tem vocês que são da área da saúde, tem vocês que são da área das humanas, da engenharia, e eu quero que você perceba, no final desse nosso bate-papo, que a biossegurança pode ser incluída na sua vida pessoal, os cuidados que você precisa ter em casa, e na sua vida profissional também. Pessoal, me faz um feedback aí no chat, se o áudio tá bom, se tá tudo tranquilo, se eu tô falando numa velocidade que vocês estão entendendo, que aí qualquer coisa eu vou ajustando aqui, tá? Esse mundo virtual fez com que a gente mudasse um pouquinho as abordagens e sempre é bacana, né? Eu quero que vocês tenham uma experiência muito boa hoje. Então, me fala se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, se está tudo tranquilo. Leonardo, obrigado. Zé Pedro, tudo bem, tudo ok, né? Então, recentemente eu virei expert da LG, uma empresa que sempre tem alguns eletrodomésticos, né, na minha casa, na casa dos meus pais, e de repente a LG ligando, né, para o doutor Biossegurança. Jorge, a gente quer fazer uma parceria com você. E eu pensando que era trote, né? No começo eu digo, não, isso não é verdade, não. E aí a gente fechou uma parceria, eu tenho produzido conteúdo para eles. Inclusive hoje me ligaram, estão lançando um purificador de ar, querem que eu faça um lançamento. Depois a Veja, produto de limpeza, que minha mãe sempre usou em casa, de repente a Veja entrando em contato, querendo fechar uma parceria para eu fazer um lançamento, junto com a Flávia Ferrari, de um produto novo que eles lançaram, Veja Antibacteriano. Pô, eu estou contando isso, não é para me amostrar, não, porque eu nem acho, né,
Às vezes eu saio na rua, em alguns lugares, e tem gente que diz assim, o doutor biossegurança. Eu ainda fico impressionado, né? Como a gente conseguiu alcançar gente de todos os lugares. Mas eu falo isso que é para você entender que você também pode um dia estar aqui fazendo uma palestra feito essa, falando sobre o seu trabalho, sobre a área que você escolheu para se especializar, para se aprofundar, para ser referência, tá? Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, muito boa noite para vocês. Vocês que estão aqui, que vêm de caminhos tão diferentes, não é? Se a gente fosse contar aqui um pouquinho da história de cada um, mais de 500 histórias, certamente ia sair daqui todo mundo emocionado. Eu, como falei, eu ensino aqui numa faculdade no interior da Paraíba, em Patos, pertinho de vocês, relativamente perto, e eu entendo e eu respeito o esforço que vocês fazem, muitas vezes saindo de tarde de casa para poder chegar à noite para a aula, chega de madrugada de volta em casa, no outro dia muitas vezes trabalha, cuida de casa, cuida de menino, cuida de marido, cuida de esposa. Eu respeito e parabenizo. Você está aqui, né? Você está aí se esforçando para crescer. Então, aproveitando as oportunidades, você que está aqui agora, aproveitando, né, essa oportunidade da gente aprender, bater um papo, falar sobre algo novo, pelo menos para mim, há pouco tempo atrás, esse mundo dessas habilidades comportamentais que eu vou falar para vocês aqui era novo também, e a gente precisa aprender, a gente precisa se desafiar cada dia que passa para poder superar os desafios. Desafio tem na vida de todo mundo. Vida perfeita, que é tudo perfeito, que não tem problema nenhum. Só no Instagram de algumas pessoas, da maioria das pessoas, né? Mas quando você vai ver a realidade, essa pandemia mostrou, né? Tanta gente que você pensava que era um casal perfeito e de repente anunciando separação, já está com outro, já vai ter até menino com outro, vê? Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades para aprender, para ser independente, para superar esses desafios. Desafio que tem na minha vida, que tem na sua vida, que tem na vida de todo mundo. Essa pandemia ela chegou para mostrar a importância do invisível. Às vezes eu falo essa história do invisível, tem gente que já começa com preconceito, achando que eu vou falar de religião, mas não é religião. O invisível é aquela energia que a gente não consegue ver, mas a gente sente. Aquela energia que acompanha você, que me acompanhou. Aquela energia daquelas pessoas que incentivam a gente. Do pai, da mãe, do amigo, da irmã, do irmão. Sejam eles aqui presentes em corpo e alma, ou aquela doce lembrança de gratidão eterna, daquele vozinho que já foi, daquela vozinha, daquele pai, daquele irmão que não está mais aqui com a gente. Mas conseguimos sentir, né, toda aquela dedicação, aquela energia que é invisível, mas que ela existe. Então, parabéns por você estar aqui, por você estar disponível para aprender. Parabéns por você, a cada dia, superando cada desafio, você está aqui também reescrevendo a sua história, né? E nesse momento de pandemia, a gente precisa reescrever a nossa história. Então, eu quero transformar esse lugar que você está aí agora. Eu quero transformar essa sala que você está, esse sofá que você está sentado. Eu quero transformar essa rede que você está deitado. Muitos estão até no trabalho. Eu quero transformar esse lugar num laboratório. Eu quero que você chame sua mãe, seu pai, sua tia, chame o pessoal de casa, porque esse conteúdo que a gente vai falar aqui é importante para todo mundo.
Eu não sou o dono da verdade, mas eu quero que você abra a sua cabeça e que você permita escutar o que a gente vai falar aqui sobre as habilidades que o profissional precisa desenvolver, sobre os cuidados de biossegurança que vocês precisam ter nesse momento de pandemia e fora também da pandemia, a gente precisa continuar com esses cuidados. Então, dá um grito, chama pai, chama mãe, chama avô, chama todo mundo e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois temas. Eu fiz questão de incluir um pouquinho de cada um, já que o nosso tempo aqui é breve, mas daqui que a gente se encontre novamente para falar de um outro tema, eu conversei com o pessoal da instituição e disse, eu quero conversar um pouquinho com eles sobre tudo que a gente tem falado. E nesse momento de pandemia é importante a gente ficar atento para essas mudanças que estão acontecendo no mundo. E que certamente isso, amor, respeito, atenção, empatia, ser humano é fundamental, faz toda a diferença. É momento da gente reescrever nossa história. Olha que coisa interessante, vê que coisa linda. Esse camarada profissional, é profissional da saúde, mas poderia ser de qualquer área. Vê que massa. Ele, no final do turno de trabalho, toca e canta para os colegas, profissionais e pacientes. Vê que coisa linda. Não é legal? Essa enfermeira estava indo para o casamento da filha, vê? Toda maquiada, toda arrumada, e de repente viu uma cena de acidente. Teve um acidente na estrada, e ela parou o carro e foi atender o outro. Estava cheia de maquiagem, toda arrumada, e simplesmente foi ali, contribuir, ajudar o outro. Tem gente que acha que porque já está com a idade avançada, a vida já está chegando no final e entrega os pontos. Povo, olha que exemplo lindo, essa super avó de 92 anos, que na Itália, nesse momento de pandemia, está coordenando a Cruz Vermelha. Bem, o que Enédia fala ali, né? Vamos começar agora a reescrever a nossa história. Então, cada minuto, eu gosto muito de uma frase que na época que eu era estudante, eu lembro que eu escrevi no som do carro. Eu peguei uma caneta, um piloto, e escrevi lá. Cada minuto é uma nova chance da gente mudar tudo na vida. Então, eu sei que às vezes a gente está ansioso, às vezes dá uma depressão, e na nossa cabeça a gente acha que não tem saída, não é? Provavelmente, dessas 500 e tantas pessoas que estão aqui, algumas podem ter esse sentimento. Então, eu venho aqui hoje com muita alegria, com muita vontade de impactar, né, nessa história, mostrar que existe sim sempre uma saída, a gente sempre consegue se reinventar. Então, primeiro a gente precisa acreditar na gente. Esse menino, com 12 anos, ele realizou uma fusão nuclear. Vê que coisa incrível. E aí vem a ciência cada dia mais apontando nesse caminho do invisível, apontando nesse caminho que antigamente a gente achava que era coisa de esotérico, que era coisa de gente mística, e que hoje a gente sabe que existem até provas científicas de que essa energia invisível desencadeia no nosso corpo a produção de hormônios, o quarteto da felicidade, ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina, que quando são liberadas no corpo, a gente sente uma sensação de bem-estar. Então, quando a gente abraça, que infelizmente a gente precisa se controlar, né, nesse momento, mas quando a gente abraça, quando a gente dança, quando a gente canta, quando você faz o que te agrada, um hobby, quando você corre, né? Tem gente que gosta de correr, tem gente que vai para academia, que chega lá e se sente, né? Se sente muito bem. Então é isso, a gente precisa encontrar uma coisa que
faça bem para a gente, né? Uma coisa que faça coisa boa para a gente. E esses hormônios, cada dia mais a ciência está apontando nesse caminho, que a gente precisa, sim, fazer coisas boas para a gente viver melhor. Povo, eu estou falando tudo isso porque tem uma relação direta entre o nosso bem-estar, entre a gente estar equilibrado psicossocialmente, tem uma correlação com a nossa prevenção. Então, logo, logo, a gente vai conectar essa questão da energia invisível, essa questão do mundo que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir, com a sua prevenção. E a ideia é que você esteja preparado para se proteger, não só desse novo coronavírus, mas para você se proteger de qualquer outro micro-organismo ou qualquer outro problema que a gente vai vivenciar daqui para frente. Estamos vivendo um mundo onde os micro-organismos sofreram mudanças, sofreram mutações. Quem aqui teve alguma disciplina de microbiologia, de histologia, citologia, bioquímica, entende com uma facilidade maior isso que eu estou falando. Mas, de um tempo para cá, com o uso indiscriminado de antibiótico, de antifúngico, a gente começou a transformar micro-organismos que eram bobinhos em micro-organismos agressivos. Então, nessa pegada dessa energia positiva, eu queria pedir para vocês darem uma respirada funda aí, ó. Dá uma relaxada na musculatura, faz aquele exercíciozinho com o braço, né? Dá uma soltada aí no seu corpo. Se tiver em casa alguém, dá um grito para essa pessoa, né? Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Filho, eu te amo. Esposa, eu te amo. Marido, eu te amo. E na hora tu vai receber, né, um grito de volta. Um dia desse eu fiz uma palestra e pedi para o pessoal fazer isso. Aí um rapaz disse, minha esposa pediu para eu calar a boca. Ela disse assim, cala a boca, tá doido, gritando, né? Então pode acontecer que você receba uma energia invertida dessa, tá? Mas, de uma forma geral, a gente, quando emana essa energia positiva, a gente recebe de volta. E é o que eu estou falando, cada dia mais a ciência está entrando nesse mundo invisível. Eu sou professor aqui e em Recife, de um curso médico, né, do curso de medicina, e a gente nos grupos tutoriais, na tutoria do PBL, a gente discute muito os avanços científicos de cada área, e é claro o avanço que essa energia invisível, que a relação entre o comportamento e o corpo, entre a mente e o corpo, é clara essa relação em artigos científicos renomadíssimos. Então, imagine que a gente consiga fazer um exame, um eletroencefalograma na cabecinha de cada um de vocês. E antes da gente dar essa respirada, antes da gente falar essa palavra boa para alguém, ou falar para si mesmo, né? Fazer um autoelogio, o nosso cérebro estaria assim, ó, com poucas lâmpadazinhas acesas. A partir do momento que eu dou essa respirada, que eu faço esse pensamento positivo, o nosso encéfalo ele começa a piscar, produzindo substâncias que, inclusive, têm a ver com a aprendizagem. Eu tenho feito treinamentos de metodologias ativas de ensino, inclusive já participei de um encontro pedagógico aí, na faculdade de vocês, recentemente em Recife, num grande grupo educacional, e uma coisa que eu converso com os colegas professores, e que você que está aí, que vai atender o paciente, que vai estar ali num atendimento ou produzindo algo, é importante você ficar atento também, que quando o paciente entrar no teu consultório, se você conseguir fazer com que ele se sinta bem, fazendo com que ele dê um sorriso, cumprimentando, fazendo um elogio,
você já vai estar meio caminho andado para o sucesso do tratamento. Tudo isso porque a gente está ativando o cérebro, o encéfalo, e isso faz com que a gente aprenda melhor e faz também com que o paciente, o cliente, entre na sua sintonia. E ele vai fazer aquilo que você está indicando, né? Se você vai indicar um tratamento, se você vai indicar um produto, né? Você pode utilizar essa psicologia, né? O pessoal da psicologia entende muito disso e cada vez mais as empresas estão aproveitando desse recurso neurofisiológico para atrair pessoas, atrair clientes, atrair pacientes e melhorar o atendimento e melhorar o resultado. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, de que essa questão do comportamento interfere na nossa saúde, interfere no nosso físico, fizeram um estudo lá em Londres que foi super interessante. Fizeram um estudo com taxistas. Lá em Londres, para ser taxista, você precisa saber decorada todas as ruas da cidade. Vê que coisa incrível. Você tem que saber que para sair do shopping center, para ir até a FASP, você tem que saber o nome das ruas que você vai entrar. E aí depois fizeram um exame nesses taxistas e identificaram que a área do tecido nervoso, inclusive foi uma aula que eu dei hoje de histologia do tecido nervoso, eles identificaram que a área do tecido nervoso relacionada à memória e à orientação espacial, ela é aumentada. Vê que coisa linda. Ou seja, algo que aquele taxista faz o tempo todo, que ele pensa muito naquilo, no tecido nervoso teve um aumento da área. Isso foi um estudo que levou anos e 79 participantes. Um estudo que mostra que nosso tecido ele se desenvolve mais naquela área do cérebro que a gente usa. Aí eu te pergunto, qual é a área que você está usando mais? Qual é a área que você está exercitando no seu cérebro? É a área de assistir programa policial, morte na televisão, na internet, seriado de matar as pessoas, seriado de zumbi, ou você está ativando aí no seu cérebro algo que vai ser uma ferramenta para a sua vida profissional e pessoal? Dentro dessa pegada da energia do invisível, vê que interessante esse estudo do Masaru Emoto. Masaru Emoto, um japonês que passou a vida estudando a água. Ele pegava a amostra de água líquida, colocava para congelar e tirava foto dos cristais de gelo. E simplesmente um dia ele percebeu que quando pegava uma amostra de água e falava a palavra positiva e botava para congelar a água, quando ele tirava foto do cristal de gelo, esse cristal ele era simétrico, igual esses cristalzinhos que tem em cima nessa imagem que vocês estão vendo. Quando ele falava a palavra negativa para a água, sua água boba, tola, você é ruim, saia daqui, você não presta, o cristal do gelo, ele era formado de um jeito, com um arranjo assimétrico. Vocês entenderam o que eu estou falando? A influência da nossa energia, das nossas palavras na água. Imagina a energia que a gente passa para outra pessoa. Você que está ouvindo a gente aqui, você já chegou perto de alguém? Fala para mim no chat ali. Fala para mim se você já chegou perto de uma pessoa que você sentiu paz. Uma pessoa que você chega perto e, poxa, é tão bom estar perto dessa pessoa, é tão bacana, transmitir uma energia tão boa. E o contrário acontece também. Já chegou perto de alguém que você olhava assim, que você sentiu aquele negócio pesado, que você sente até cansado. Pronto. Então,
existem algumas evidências, científicas inclusive, dessa relação entre a energia e a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde, tá bom? Isso aí ele pegou uma amostra de água e falou para ela, eu não consigo. E o cristal foi congelado dessa foto aí de cima. E outro potinho de água, ele disse assim, eu consigo. E o cristal congelou de forma simétrica. Olha o que o Edivan fala ali, né? Tem pessoas que irradiam paz. E outra, a gente sente uma energia meio negativa. Então, é isso, né? Eu acho que esse momento de pandemia, né, Pamela, chegou para mostrar para a gente, ficou muito claro, pelo menos para mim, não sei para vocês, que aquilo que a gente valorizava, que aquilo que a gente sempre pensava, né? Eu vou trabalhar para juntar dinheiro, para quando eu tiver condições eu curtir. E essa pandemia mostrou que a vida é hoje, que feliz é aquele camarada que consegue aproveitar o caminho, que consegue aproveitar cada momento, né? E a gente tá vendo aí, eu conheço muita gente cheia do dinheiro que tá super infeliz nesse momento, que dentro de casa, por não conseguir sair, separou de mulher, brigou com o filho, uma confusão, porque simplesmente estava ali numa relação super tumultuada. Então, eu acho que esse momento da gente ressignificar muita coisa na nossa vida, eu acho que, de certa forma, a gente, né, enquanto humanidade, estava precisando disso, né? Claro que, poxa, não precisava ser dessa forma, né? Mas será que a gente ia parar para refletir sobre isso se não tivesse sido assim? Então, é importante sempre a gente estar observando os diferentes pontos de vista. Povo, isso que eu mostrei para vocês, do experimento que ele fotografou, o cristal do gelo, tem como você aí fazer. Rayane, Anne Caroline, Jarbas, Carlos, Eurismar, Lua, Jonathan. Tem como a gente fazer um experimento parecido com arroz. Olha que legal. Eu fiz com o Jorginho, meu filho de 7 anos, a gente fez o experimento do arroz, que mostra como o arroz fica quando a gente fala palavra positiva e como o arroz fica quando a gente fala a palavra negativa para ele. Quem quiser o experimento do arroz, quando terminar a palestra, me manda um direct lá no Instagram, Doutor Biossegurança, que eu vou encaminhar para você um arquivo em PDF. E esse arquivo em PDF vai ter o experimento para você fazer em casa, que é o experimento do arroz, para a gente conseguir perceber a influência dessa energia positiva na nossa vida. Vai ser massa. Tem, inclusive, professoras fazendo em faculdade, fazendo em escola, o experimento do arroz com os filhos. Aí você que está meio assim, sem saber se isso funciona mesmo ou não, se essa energia invisível existe ou não, aí você faz o experimento do arroz e depois a gente conversa, para você me dizer a sua impressão sobre isso, tá bom? Pessoal, tem um estudo sendo feito nos Estados Unidos, um estudo que já acontece há 80 anos, 8 décadas. É um estudo que tenta responder a seguinte pergunta: o que realmente nos faz felizes? E sabe qual é a resposta? Depois de 80 anos pesquisando, eles chegaram à conclusão. Conclusão, na verdade, não, porque esse estudo ainda está acontecendo. Mas até agora, os resultados preliminares apontam que o que nos deixa feliz de verdade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Relacionamento de pai, de mãe, de filho, de irmão, de amigo, relacionamento no trabalho,
relacionamento na faculdade, aquele relacionamento que a gente tem que ir cultivando com muito respeito, com muito afeto. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos é o que muitas vezes dita a nossa felicidade. E eu pergunto para você, pensa em responder não. Como anda a qualidade dos seus relacionamentos? Você está se relacionando com gente que está na mesma vibe que você? Ou você está grudado naquele grupinho só porque conhece desde de criança uma galera que só quer saber de sair para beber, para fumar, para fazer farra, que você não vê nenhuma faísca de querer evoluir? Então, fica atento com quem você anda. É inclusive bíblico, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? E aí, meu povo, diante dessa temática, dessa energia invisível, da relação dela com a nossa vida, com a nossa saúde, eu apresento para vocês um conteúdo que faz parte desse mundo que a gente está vivendo. Não do mundo de pandemia, mas do mundo que está atravessando uma revolução. A gente está vivendo a revolução chamada Revolução 4.0, a indústria 4.0, a revolução do conhecimento. E eu pergunto, você sabe quais são as habilidades necessárias para um profissional ser considerado competente? Eu estou vendo que tem aqui uma galera levantando a bandeira ali, cada um levantando do seu curso, que o curso é top, que é o melhor da região. Isso, valeu, show de bola. E como é que a gente faz para, mesmo estudando numa faculdade top dessa, para a gente ser um profissional competente? Povo, para ser competente, a gente precisa desenvolver conhecimento teórico, habilidade de saber como fazer e atitude, né? Atitude da gente ir lá e fazer. O chá, a Suelen já botou ali, né? Eu conheço, é o chá. Então, hoje em dia, tem algo super novo surgindo. O chá virou ou está virando chaque. Vou botar até no chat. Chaque. Que além do conhecimento, da habilidade e da atitude, também está sendo incluído aí o caráter. Para a pessoa ser competente, além dele ter conhecimento teórico, além dele ter atitude, ele precisa também ter caráter, ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa ética, uma pessoa justa. E aí, a gente precisa trabalhar isso, não precisa? Queridos colegas professores, a gente precisa trabalhar isso na faculdade. A gente precisa dar um jeito de trabalhar também essa questão comportamental e esse caráter, né, dos nossos estudantes, para que a gente realmente forme profissionais que sejam genuinamente competentes. Pessoal, o mundo está mudando, e o mundo está mudando já faz um tempo. Essa revolução 4.0, agora que a gente começa a falar aqui no Brasil, agora que a gente começa a falar alguma coisa sobre uma revolução que já está acontecendo há muito tempo. Vê essa história, né? Antigamente, quem tirava dente, quem arrancava o dente da gente, eram barbeiros. Barbeiro que arrancava dente. Barbeiro que cuidava da nossa boca. Depois surgiram ali os dentistas, né, os odontólogos, e aí ele perdeu o ofício dele. Antigamente a gente tinha as parteiras, e aí foram surgindo os médicos obstetras. Hoje em dia temos doulas super humanizadas, com técnicas de parto que são assim incríveis, super respeitando o
o ser humano, o amor, o afeto entre a mãe e o filho. Antigamente a gente ia para uma viagem e tinha que reservar um hotel usando telefone, esse telefone aí de disco. Hoje em dia a gente reserva usando aplicativo. E se você quiser alugar, se você quiser alugar um quarto ou uma rede na sua casa, aí em Cajazeiras, é possível. Você se cadastra em algum desses aplicativos e você consegue alugar um quarto da sua casa, uma rede ali no alpendre, para uma pessoa passar um diazinho ali no sítio. Isso é reflexo desse mundo que a gente está vivendo. Povo, há alguns meses atrás, ainda na pandemia, quando eu vim aqui para Patos, eu precisei renovar o seguro do carro. E aí, quando eu liguei para a seguradora, antigamente, elas mandavam um camarada que era um técnico vistoriador de seguro. Ele vinha aqui na cidade, ia onde eu estava, né? Fazia a vistoria do carro e a seguradora autorizava. E agora, na pandemia, quando eu liguei lá para dar a visita dele, eu descobri que essa profissão simplesmente desapareceu, vê? O vistoriador de seguros, ele não existe mais. Agora ele foi substituído por um aplicativo. Assim como o caixa de supermercado está com os dias contados lá em Recife. Tem um supermercado Descontão, é um supermercado até popular, que já é metade caixa humano e a outra metade é uma tela que você vai apontando o produto, o código de barra lê, você bota na sacolinha, aí o sistema libera para você passar outro produto. Se você tentar botar um produto sem passar pelo leitor, a câmerazinha reconhece e chama uma pessoa para ir ali lhe ajudar a fazer suas compras. Então, a gente está vivendo um movimento que muitos empregos, muitas profissões estão desaparecendo. Você está preparado para isso? Você já ouviu falar nisso? Na sua área, na área que você escolheu, você já parou para pensar se todas as sub-áreas vão continuar existindo? Você já parou para pensar que muitas das áreas vão desaparecer? Povo, esse ano, no grupo C, o grupo da Uninasal e várias outras instituições de ensino, eu fui convidado para ministrar uma disciplina de biossegurança. Sabe quantos alunos eu vou ter na minha disciplina? 30. 30 mil alunos assistindo ao vivo uma aula. 30 mil. Já imaginou o quanto de professores que ministravam essa disciplina que não vão ter mais essa carga horária? Então, a minha área, por exemplo, como professor, também tem as suas especificidades que logo, logo vai ser muito afetado pela tecnologia. E a sua área? Né? Eu estou vendo que tem muita gente aqui de educação física. Eu estou vendo muito personal se reinventando, fazendo atendimento online. Como é que vai ser isso? Como é que está sendo? O direito tem inteligência artificial que já faz julgamentos. O eBay, um site de compras americano, no ano retrasado, 60 mil acordos judiciais aconteceram usando uma plataforma, um algoritmo, para poder tomar essas decisões. E todas as áreas, essa reflexão. Você que está aí estudando, que está no começo do curso, que está no meio do curso, que está no fim do curso, precisa estar atento para que caminho a sua área está andando, para você já ir se diferenciando.
Então, segundo o Sean Ashon, o autor de um livro chamado O Grande Potencial, a gente só consegue atingir esse grande potencial quando nos conectamos, conexão, quando a gente se conecta com outras pessoas que estão na mesma sintonia, que estão na mesma vibração. Então é isso. Desenvolvam essas habilidades. Se fala muito hoje nessas habilidades, tanto as habilidades hard, as hard skills, como as soft skills. As habilidades mais duras, né? Que a gente aprende na faculdade, na sala de aula, que a gente aprende num curso. E tem aquelas habilidades comportamentais, as habilidades soft, as habilidades subjetivas. E eu pergunto para vocês, como é? Me fala, como vocês avaliam a capacidade que você tem de se conectar com outra pessoa? Você é uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa que é muito calada, muito fechada? Ou você é uma pessoa que se conecta com outras, que consegue ligar os pontos? Nesse mundo novo, a gente não precisa saber de tudo, não. Mas é importante que a gente consiga conectar pessoas, conectar habilidades para a gente conseguir resolver aqueles problemas. Então, é importante, né, que você entenda isso, que a partir do momento que você permitir se conectar com o outro de uma forma genuína, isso vai ajudar na sua vida pessoal e profissional. E olha que eu sou um exemplo disso. Essa capacidade, essa permissão que eu me dou para me conectar com outras pessoas, a gente monta uma rede e essa rede te leva para lugares que você nunca imaginava. Então, se conecte. Quando você for para algum evento, quando a gente puder ir para algum evento presencial, quando tiver na hora do almoço, se permita sentar junto de uma mesa, sentar na mesma mesa com um grupinho ou com outras pessoas. Durante a palestra, no auditório, normalmente fica sentado só aquela patotinha que foi junta, né? Se permita bater um papo com a pessoa que está do lado, trocar impressões sobre aquela palestra. Se permita conectar-se com o cara que está ali palestrando, com a mulher que está ali palestrando. A minha estratégia é sempre tirar uma foto incrível, né? É sempre tirar uma foto num ângulo que eu gostaria de ter. E aí, normalmente, eu mando no direct. Povo, o Instagram coloca aquela pessoa que você admira na palma do seu celular. Aquela pessoa que você admira, muitas vezes é ela mesma que mexe no Instagram dela, que gerencia o direct dela. E quantas pessoas que eu achava que nunca ia falar com ela, eu mandei um oi, mandei uma foto, mandei uma mensagem e de repente a gente se conectou. Olha que exemplo massa. Olá, hoje, na verdade, eu encontrei aqui dois amigos. Esse camarada aí, ó, Doutor tá? Bactéria. Um cara que era do Fantástico, tá na televisão. Um camarada que eu admiro desde sempre. Sobre oportunidade. Nessa situação, eu estava em Recife, onde eu moro, e ele me mandou uma mensagem. Ele disse: Jorge, vou passar meia hora no aeroporto, eu quero lhe encontrar. E ó que massa, ele, e quem é da área das análises clínicas, esse outro é o gêmeo da biomedicina. É um famosinho da área das análises clínicas. E de repente, ó, eu estou ali conversando com eles, e eu digo: doutor Bach, vamos gravar um vídeo aqui. Olha o que doutor Bactéria faz, vê. Conversando ali, ele é muito bacana, né, Carlos? Sempre vi lá, né, nas olha, ele dá um beijinho, ó. Beijinho.
ganhando beijinho de um cara que estava no Fantástico, que está na televisão. E esse beijinho, quando eu vou para São Paulo, vira uma pizza, comendo pizza, tomando vinho, conversando amenidades do dia a dia, conversando sobre a vida. Povo, eu estou mostrando isso para você entender que é possível. Eu também não acreditava tanto que era. E hoje, vê, eu recebo ligação da LG, da Veja. Hoje me chamaram para dar uma palestra em Teresina. Enfim, eu estou tentando fugir de avião por conta dessa pandemia, mas chegou o momento que eu preciso, né, botar um face shield, uma máscara e ir nos lugares, né, porque afinal de contas a gente precisa espalhar, né, essa informação por aí. Então, ó, o mundo tecnológico está exponencial. A Sony já patenteou desde 2018 uma lente de contato que filma e tira foto. Deixa eu ver como é que está aí a vibe de vocês com relação a essa indústria 4.0. Vocês já ouviram falar em crowdsourcing? Isso aí é um modelo de resolução de problemas, onde a gente usa mão de obra coletiva, onde a gente usa o conhecimento que está disponível na rede. Você sabe quem é esse camarada aí? Esse cara é o Elon Musk. Ele é dono da Tesla e ele é o cara que tem uma empresa de espaçonave. Esse cara vai levar a humanidade para Marte. Esse cara criou carro que não tem motorista, carro elétrico autônomo, que inclusive já tem aqui no Brasil. Quando a gente quiser ir de Cajazeiras para Recife lá me visitar, você vai apertar um botãozinho no seu carro e ele vai te levar em segurança para Recife, sem você tocar no volante. Esse cara tá dando carona para NASA. Isso aí, Ezequiel, fundador da SpaceX. A gente está vivendo um mundo que logo, logo a gente vai estar indo para Marte, meu povo. E muitas vezes a gente não sabe, né? Tesla é o nome da empresa de carro que ele criou. Ele botou o nome de Tesla. Então, você já ouviu falar em IoT, Internet das Coisas, Internet of Things? Internet das Coisas é assim, já está na sua casa. Alguém aqui já deve ter uma luz que você consegue controlar pelo celular. Uma luz da Xiaomi, uma empresa chinesa que está tocando o terror no bom sentido, popularizando tecnologia. Alguém aqui já deve ter aquele aspirador de pó que passa o dia aspirando, varrendo a sua casa e você controla pelo celular. Internet das coisas já está em geladeira, já está em fogão, já está em micro-ondas, já está na cafeteira. A cafeteira que quando tu estiver chegando da faculdade, tu aperta no botãozinho e quando chegar em casa o café quentinho acabou de ser passado. O Vitor está falando ali da Alexia, né? Que a gente tem essa inteligência artificial que já consegue gerenciar nossa casa. Mi Band, né, Jéssica? É tecnologia que já tá aqui em Pato, já está aí em Cajazeiras. E, ó, muitas vezes a gente ainda não acordou para esse mundo revolucionário que a gente está vivendo. E o camarada que fazia vistoria de seguro, que até antes da pandemia ele achou que ia ter o emprego dele por muito tempo. Quando chegou a pandemia, ele descobriu que ficou desempregado. E você, está preparado para saber em que área você vai atuar na sua formação? Que área você vai atuar aí na sua formação? Você já conversou sobre isso
Então é importante, pelo menos, abrir a cabeça. E a ideia hoje dessa nossa conversa é abrir a cabeça para esse mundo novo. Eu vou recomendar um TED. Um TED. TED são aquelas palestras. Deixa eu botar no chat aqui. TED da Michelle Schneider. Michelle Schneider. Essa moça, ela tem uma palestra sobre essas habilidades do profissional do futuro. E vê que incrível, quando eu assisti a palestra dela, eu fiquei tão impactado que eu mandei um direct para ela no Instagram. E ela, CEO de uma grande empresa, atualmente ela trabalha na Google, mora na Suíça, sei lá onde ela mora. E aí, de repente, eu mandei um direct para ela e ela me respondeu. E a gente bateu um papo. E um bom tempo depois, ela me manda uma mensagem: Jorge, tô indo aí para sua terra, quero lhe conhecer. Vê que coisa incrível. Uma mensagem que eu mandei para ela, batendo um papo, falando de como a palestra dela me impactou. Um dia ela lembrou que tinha um carinha lá no Nordeste que seguia ela e que ela já tinha batido um papo e ela queria conhecer. Agora teve uma informação trocada. Ela pensou que eu morava em Salvador e eu moro em Recife. Aí ela disse: eu estou chegando em Salvador, quero lhe ver. Eu digo: eita, eu moro em Recife. Vai ficar para uma próxima. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que é possível, sim, é possível essa conexão e fundamental nesse novo mundo. Você já ouviu falar em biomimética? Biomimética. Biomimética é a gente imitar a natureza. Mimetismo é imitar. Bio, de vida, é imitar a natureza. E a tecnologia, cada vez mais, está fazendo isso. A engenharia começou a fazer prédio com centenas de andares, quando simplesmente começou a copiar a nossa coluna vertebral, que não é somente rígida. Além de rígida, também é flexível. E por aí vai. Então, fiquem atentos. Quem ainda não conhece o WebMD, é um site americano que, inclusive, tem uma área lá para você colocar quais são os seus sintomas. Você coloca o seu sexo, ele vai perguntando o que é que você está sentindo. Você vai marcando, estou com febre, estou com diarreia, estou com isso, estou com aquilo. E no final ele te dá um possível diagnóstico. Povo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vê que coisa incrível. A gente já tem uma inteligência artificial na área da saúde que está prédio flexível, Carlos. Prédio que tem uma estrutura flexível no meio, exatamente para poder ele não quebrar com o balanço do vento. Aqueles arranha-céu em Dubai, ele tem uma estrutura de cabos e concreto para poder dar essa possibilidade da gente ter prédio com centenas de andares. A inteligência artificial está invadiu a área da saúde também, já está dando diagnóstico. WebMD, e depois você entra, webmd.com. É todo em inglês, tem navegador que já traduz, você bota lá, cheque seus sintomas. E, pasmem, esse WebMD, ele acerta mais diagnóstico do que os médicos de verdade lá nos Estados Unidos. Então, a tecnologia é exponencial. E aí a ONU lançou em 2015 uma previsão para 2020.
E ela fez essa lista e disse assim, ó, essas são as habilidades que o profissional do futuro, lá em 2020, ou seja, a gente já passou desse futuro, essas são as habilidades que o profissional precisa saber. Resolver problema complexo, ter pensamento crítico, você consegue avaliar, ou você acha que pensamento crítico é ofender o outro, é falar mal? Não é. Crítica é uma arte de analisar, não é ofender. A gente confundiu as coisas. Resolver problema complexo, ter pensamento crítico, ter criatividade, saber gerenciar pessoas, saber coordenar os outros com os outros, ter inteligência emocional. Quem aqui tem? Quem aqui, se uma pessoa disser, fulaninho, eu quero falar contigo daqui a pouco, como é que tu fica, hein? Nervoso, ansioso, aperreado ou fica tranquilo? Inteligência emocional é a gente saber gerenciar nossas emoções. Você é uma pessoa muito explosiva, você é uma pessoa que sabe conversar com todo mundo, sabe lidar com o outro. Julgar e tomar boas decisões também é uma habilidade que a gente precisa ter hoje. A ONU disse que era no futuro, mas esse futuro em 2020 já passou até. Orientação para servir, orientação para ajudar o outro. Você tem a orientação para servir o outro? Negociar. A gente sabe negociar. É, né, Mariana? A pessoa tem que ser excepcional, vê? Mas, pô, tem um pouquinho de cada, né? Claro que não tem como a gente ter todas essas habilidades de uma forma plena. Mas tem sim como a gente treinar. Se vocês quiserem aprofundar nisso, manda um direct para mim, pedindo um e-mail que eu tenho, material sobre as habilidades do futuro. Eu vou te mandar um kit de um e-mail com com livros, textos, vídeos, para você desenvolver essas habilidades. Negociar, aprender a negociar, negociar de uma forma fraterna, negociar de uma forma que o outro pode ganhar e você nem ganhar nem perder, tá de boa. Aquela negociação antiga que um tem que ganhar e o outro tem que perder, isso está ultrapassado. A gente precisa colocar um toque fraterno nessas relações e ter flexibilidade cognitiva. Ou seja, está disponível para aprender o tempo todo. Mariana, manda um direct lá para o Dr. Biossegurança, dr.biossegurança, lá no Instagram. Ali você consegue falar comigo na hora, né? Eu sempre estou respondendo, tento responder todos os dias, os directzinhos que tem lá, tá bom? E falando em Dr. Biossegurança, a gente ainda tem um tempinho aqui. Além dessas habilidades profissionais que a ONU lista como habilidades do profissional do futuro, a biossegurança, nesse momento de pandemia e no momento pós-pandemia, precisa estar presente na sua vida para você se proteger, para você viver mais. Você, sua família, seus colegas de trabalho. Então, eu tenho feito treinamento com grupos profissionais que eu nem imaginava. Oficial de justiça. Vê, a justiça, já fiz para oficial de justiça de São Paulo, do Tocantins, do Mato Grosso, do Pará, de Pernambuco. Vê, oficial de justiça, pessoal também que trabalha administrativo no prédio da justiça, agora atentando para esse cuidado que é importante, não só na área da saúde, mas também na rua, em todos os lugares.
A biossegurança, o nome já está dizendo, bio de vida, segurança, de prevenção, de cuidado. Então, a biossegurança, ela é um processo funcional, fundamental, não só no ambiente de saúde, mas também nos ambientes de trabalho, né? Nos ambientes de saúde, no ambiente de trabalho também. Deixa eu só colocar aqui, ajustar de novo, que parece que ele deu. Então, é fundamental no ambiente de trabalho, em vários ambientes de trabalho, na nossa casa também. A biossegurança previne os acidentes, minimiza os riscos e eleva o teu atendimento. Eu gosto muito dessa imagem que mostra exatamente isso, né? Que a biossegurança é para a saúde do profissional, a sua, para te proteger, para proteger o seu cliente, o seu paciente ou usuário do seu serviço, para elevar a qualidade do seu produto, povo. Independente qual seja o seu produto ou seu serviço, hoje precisa ter biossegurança nele. Você precisa mostrar para a sua clientela ou para o seu paciente que você segue os cuidados de biossegurança, de higiene. Concordam comigo? Quem concorda comigo, fala ali no chat. Quem concorda, fala ali. Se você concorda que esses cuidados de biossegurança são importantes para a sua vida, não só no ambiente de trabalho, mas também na nossa casa. Então, ó, infelizmente tem muita gente que diz assim que é frescura, que você tomar cuidado, que você ser atento é frescura. E eu gosto de mostrar sempre essa história, né, do Ozzy Osbourne, um camarada que é roqueiro, roqueirão, aquele cara grosseiro que diz que tudo é besteira, que tudo é frescura. Inclusive, na década de 80, ele mordeu um morcego. Vê que coisa doida. Jogaram um morcego no palco, ele pegou o morcego e mordeu. E simplesmente, em 2018, ele, no final de um show, foi apertar a mão das pessoas e simplesmente contraiu uma infecção. E essa infecção, ele precisou amputar um dedo, um pedaço do dedo, se espalhou a infecção pelo corpo e ele até hoje luta contra essa bactéria resistente a antibiótico. Foi sem querer, né? Ele pensou que era de pelúcia, né, Jéssica? Eu acredito também nisso. Ele pensou que era de pelúcia e aí era um morcego de verdade. Eu quero dizer com isso o seguinte, que por mais que você seja uma pessoa que diz assim, que não acredita nisso, que acha que é besteira, que é frescura, a infecção pode lhe contaminar. Como contaminou o Ozzy, e ele, graças a Deus, está se recuperando depois de anos, e certamente cada um de vocês aqui tem uma história para contar por conta de infecção. Seja um parente que morreu de infecção hospitalar, seja alguém que teve sepse, né? E mesmo assim, alguns ainda seguem a regra dos 5 segundos. Quem aqui segue as regras dos 5 segundos? Que é a gente poder comer o alimento que caiu no chão e passou menos de 5 segundos. Isso é uma fake news que contaram para a gente há décadas atrás. Isso é mentira. Hoje em dia, os micro-organismos que tem no chão são micro-organismos resistentes. Provavelmente tem alguém na sua casa que trabalha na área da saúde, que faz estágio na área da saúde, e você precisa ficar muito atento, porque esses micro-organismos, cada dia mais,
eles estão soltos na nossa vida, na nossa casa, na rua. Povo, é fundamental a gente despertar para a biossegurança. A gente está vivendo um momento delicado de um vírus louco que invadiu o mundo e, além dele, existem outros micro-organismos que já provocam problema de saúde há muito tempo. Estafilococcus aureus resistente à meticilina. Candida auris. Esse é um fungo que estava provocando um problema no mundo, ainda não tinha chegado aqui no Brasil, e para completar a nossa situação, no final do ano passado, a Anvisa liberou um alerta dizendo, informando que esse superfungo resistente a antifúngico, ele é resistente e ele provoca uma taxa de mortalidade de 60%. Ele chegou ao Brasil, ele acometeu um paciente Covid positivo lá na Bahia, e agora, essa mensagem aqui é dessa semana, após o primeiro caso do Candida auris, um superfungo que foi identificado pela primeira vez aqui no Brasil, a gente já tem 10 casos, ó. De um caso já são 10. E a gente precisa torcer para esse superfungo ele não se espalhar ainda mais aqui pelo nosso país. Uma outra notícia recente, inclusive veiculada por Mandetta, o nosso ex-ministro da Saúde, porta-voz de um grupo de pesquisadores, ele afirmou, alguns dias atrás, que aqui no Brasil, daqui a um mês ou 60 dias, a gente vai vivenciar uma mega epidemia do novo coronavírus pela variante de Manaus. Uma variante que está se mostrando com a capacidade maior de contaminação. Então, é importante a gente entender e saber quais são os riscos. Eu só consigo me proteger se eu conheço quais são os riscos. Fala para mim aqui no chat. Fala para mim. Eles estão vivos ainda, Carlos. Essa notícia é de antes de ontem. Então, assim, vamos acompanhar, né? Esses infectados do Candida auris. Vovó dizia, né, Lua, que era bom para os anticorpos, mas o mundo de hoje não é o mundo que vovó vivia. Eu também segui a regra dos 5 segundos por muito tempo. Mas hoje não vale a pena aquele pedacinho de comida que pode estar contaminado no chão por uma bactéria resistente dessa. Lá em Recife, o meu vizinho de porta é enfermeiro, a esposa é enfermeira e o filho é enfermeiro. Passam um dia no hospital. Do outro lado, tem um vizinho que é médico. Ou seja, o corredor da minha casa pode cair um chocolate belga que eu não pego de jeito nenhum. E isso eu levo também para todos os ambientes. A gente precisa entender que a microbiota de hoje, os bichinhos que antigamente eram calmos, hoje eles estão mais agressivos. É verídico sim, Lua. Candida auris lá na Bahia. Então, ó, a gente precisa ficar atento. E você? Quem aqui deixou de entrar de sapato em casa depois dessa pandemia? Fala para mim ali no chat. Deixou de entrar de sapato em casa. Não entra mais. Quem não entra mais de sapato em casa, fala para mim ali no chat. Eu não entro, não entro. Nada de sapato. Hashtag sapato fora de casa. Então, precisamos incorporar
esses cuidados, que inclusive alguns a gente já incorporou, né? A Ariadne está dizendo ali. Eu estava com saudade quando era somente o KPC, né? A KPC o problema. Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Bactéria resistente a antibiótico. E, muita gente dizendo que parou de entrar em casa de sapato. Mantenham esse costume, mantenham para sempre. Mantenham o sapatinho fora de casa. Porque a gente traz muita sujeira, né, para dentro de casa. E antigamente era bom, né, essa sujeira. E hoje, meu povo, eu não estou dizendo que é para ninguém viver dentro de uma bolha, não, tá? Meu menino, 7 anos, brinca no chão de casa, no corredor, onde tem possivelmente esses micro-organismos de gente que traz do hospital, ele não pega, não bota a mão, entendeu? Então, não é para ficar neurótico, mas é para a gente ficar atento, ficar alerta. Conhecer os riscos. É fundamental a gente conhecer os riscos para poder se proteger dele. Risco físico, químico, biológico, ergonômico, risco de acidente. Então, discutam entre colegas de sala, de faculdade, discutam entre colegas de trabalho quais são os riscos que tem ali, né? Andar descalço dentro de casa. Se não quer andar descalço em casa, tenha uma sandalinha ou uma pantufinha bem confortável só para dentro de casa. Entendeu? Tem gente que deixa um vidro de água sanitária no pé na porta para já desinfetar. Beleza, olha aí, uma boa saída. Só toma um banho de chinelo, não bota o pé no chão, não. Show de bola. Deixa o chinelinho exclusivo para casa, para andar dentro de casa. E para a rua é outro. É um chinelinho, né? Não é caro, não. Dá para ter. Então, povo, eu convido vocês a gente fazer uma viagem no mundo microscópico, tá? Então, vamos desenvolver a percepção do invisível agora. Prestem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, Preste atenção. É uma gota de água caindo no chão. Olha o tanto de respingo que são arremessados para cima. Então, eu vou aqui tirar um pouquinho da magia da chuva. Povo, aquele cheirinho de chuva, aquele cheirinho de terra molhada que a gente sente, na verdade, aquele cheiro é de bactéria que vive no chão. Aquele cheirinho que a gente associou à terra molhada, à chuva, na verdade é cheiro de petricó. É um tipo de bactéria que vive no chão, que vive no solo. Por isso que muita gente no interior morre de medo de chuva fina, morre de medo do bafo da chuva, não é? Vó, por exemplo, quando você estava brincando na rua, quando caía aquela chuvinha fina, aquele sereninho, ela botava você para dentro de casa para você não ficar gripado, para você não ficar doente, não era? Então é isso. O cheirinho da chuva é bactéria, mas é uma bactéria que traz uma memória para a gente muito boa, né? Mas cuidado, povo, cuidado com o cheiro. Cuidado com o cheiro. Cheiro de produto químico, ele está entrando no seu corpo, ele pode provocar uma intoxicação, pode provocar uma contaminação. Quem é da área da saúde, por exemplo, na hora que estava fazendo estágio, na hora que estava atendendo um paciente, já sentiu o cheirinho do sangue dele? Alguém aqui que estava com uma amiga ou com um amigo na balada, o amigo ou a amiga vomitou. Você sentiu o cheirinho do vômito dele? Cheiro nada mais é do que pequenas partículas que são disseminadas no ar. E para eu sentir o cheiro, significa que um pouquinho daquela partícula, daquele produto,
entrou dentro do meu corpo, entendeu? Gasolina. Eita, Vitor, gasolina é tóxico e cancerígeno. Então, esse seu cheirinho não vai terminar bem. Pode terminar com um problema respiratório. Infelizmente, pode até levar a um câncer. Muitos frentistas que trabalham em posto de gasolina desenvolvem câncer de pulmão, de esôfago e por aí vai. Então, muito cuidado, vamos se proteger. A Juliana está dizendo que passou mal com cheiro de água sanitária. Jogou água sanitária no banheiro, se trancou ali dentro, não foi? E aí o cheirinho deixou ela mal. Então, ó, se protejam. Olha essa imagem que interessante. Jogaram uma tinta fluorescente dentro da privada e deram descarga. Olha o tanto de partículas que foi arremessado. Olha o tanto de partícula que foi arremessado em uma descarga com a tampa aberta. Sempre feche a tampa da descarga, porque aquele cheirinho ali do banheiro são partículas de tudo que você faz ali. Cuidado. Cuidado com aquele kit que vovó te deu de presente. Aquele kit que vovó te deu de presente, ele acumula sujeira. Você tira uma foto, manda para a vovó, agradece e tira esse enfeite do banheiro. Porque o banheiro tem muita bactéria, tem muita partícula que pode contaminar. E se você deixa esses enfeitinhos aí, essas partículas elas vão se acumulando e vão se proliferando, tá? Então, a gente precisa entender que a biossegurança é para te ajudar. Olha quem é da área da saúde que vai coletar medicamento, que vai coletar vacina. Olha o tanto de partículas que são arremessadas. Por isso que a gente precisa estar protegido. Olha essa foto que interessante, é da nossa pele. A nossa pele vista no microscópio. Olha o tanto de células, parece uma escama, né? Um monte de escaminha sobreposta. Essa é a nossa pele. Aí é uma agulha. Imagina, olha a superfície da agulha. Isso é a superfície do nosso computador, da bancada, da mesa, do celular, que aparentemente é liso, mas está cheio de ranhura, cheio de porosidade. E quando a gente faz um furo na pele, que está todo mundo louco para ter esse furinho da vacina, né? Eu tô. Mas alguém aí está doido para receber essa vacina ou não? Como é que vocês estão, hein? Me diz aí. Vocês querem ou vocês não querem, ou vocês não querem agora, querem esperar? Então, esse é o furinho, quando a gente tira uma foto usando o microscópio, depois que você levar o furinho da vacina. Então, nada de botar o dedo sujo ali em cima, tá? Povo, alguém aqui usa a colher de madeira? Alguém aqui usa a colher de madeira que herdou da vovó? Olha, tem gente que já tomou Elinaide, recebeu a vacina, coisa boa. A Alexandra já recebeu. Eita, até se for na testa, né, Carlos? É isso aí, velho. Só usa e pronto. A gente deveria usar máscara por muito tempo, isso mesmo. A gente vai precisar usar máscara por muito tempo e a Ligiane diz que a gente já devia estar usando antes da pandemia, né? Eu concordo. Pelo menos assim, quando você fosse pegar um ônibus, um lugar fechado, devia estar usando máscara há muito tempo. Então, ó, essa é uma foto da superfície da colher de madeira. Por isso que a vigilância sanitária proíbe utensílio de madeira na cozinha. É proibido em cozinha profissional de restaurante, tá? Na nossa casa ela não proíbe, não. Mas o recomendado é ser material lavável. A madeira, a gente tem que lembrar que é feita de célula, não é? É meio de cultura para micro-organismo. Olha a foto da casca do ovo. Alguém aqui lava o ovo quando vai botar na geladeira?
não pode lavar. Quando você lava o ovo, esses buraquinhos que vocês estão vendo aí, esses buraquinhos que vocês estão vendo, são poros, que eles estão tampadinhos, mas quando a gente lava, abre esse poro. Então, não é para lavar o ovo na hora de guardar na geladeira. Por isso que você deve comprar um ovo no supermercado que já tenha sido higienizado, está protegidinho ali, né, na embalagem, e aí você guarda ele direto na geladeira. Olha esse vídeo que interessante. Pegou um pouquinho de água da piscina, aquela piscininha que não tem tratamento, que não tem filtro, depois de um dia de uso. Olha o tanto de micro-organismo, de parasita que vai se proliferando ali. Tem gente que arma uma piscininha dessa e fica uma semana tomando banho até a água ficar turva. Lembre que você tem que tratar, tem que usar cloro. Mesmo que seja uma piscininha dessa inflável, você usa um cloro para poder matar os micro-organismos, tá? Povo, o micro-organismo, vírus e bactérias são minúsculos. E essa imagem é muito legal para a gente conseguir ver, né? É isso aí, tira uma película protetora, Ligiane, quando a gente lava o ovo. Então, ó, essa é uma comparação entre vírus, bactérias, células do nosso corpo, a hemácia, por exemplo. Olha como são as superfícies. Lembrando, eu não quero você neurótico. Inclusive, no seu corpo, tem mais micro-organismos do que célula sua. A diferença é que o micro-organismo é muito pequeno. Então, dentro de uma célula, a gente tem milhares de micro-organismos. Por isso que a quantidade deles é maior do que células do nosso corpo, tá? Então, não fique neurótico. Não é para ficar. Difícil, né? Depois dessa conversa aqui, difícil não ficar neurótico. Mas não fique neurótico. Fique consciente. Não existe botão mágico para a gente se proteger. A gente precisa seguir os cuidados. E esses cuidados incluem estrutura física adequada no ambiente de trabalho, equipamentos de proteção coletiva e equipamento de proteção individual, e também seguir as normas, os cuidados. E aí, o que é que acontece? Certamente, vocês, quando forem retomar as atividades presenciais, vão encontrar uma faculdade diferente. Uma faculdade com distanciamento, uma faculdade com dispensador de álcool gel, uma faculdade com algumas normas que antigamente não existiam, mas que agora a gente precisa seguir elas, tá? Então, é um compromisso seu, é um compromisso do seu colega, é um compromisso do seu professor, é um compromisso do funcionário da faculdade, para que juntos, essa é a pandemia dos juntos, a gente junto precisa vencer essa situação. Então, respeitar o distanciamento é fundamental. Ter uma percepção da biossegurança, da ventilação, por exemplo, dependendo da forma e da posição que você tiver durante uma conversa, mesmo de máscara, lembrando que a máscara não é 100% eficaz contra o coronavírus. Então, até a posição que você fica no vento vai interferir na sua proteção. Além disso, além do comportamento adequado, o uso dos equipamentos de proteção. Equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. E nesse momento ficou super famoso, né? Esse era o EPI que a gente usava antigamente, né? Isso aí, Leonardo, juntos e Shallow Now. Todo mundo junto, né? Esse era o equipamento de proteção que a gente usava antigamente. E hoje temos equipamentos de proteção mais
tecnológico, equipamentos que são mais leves. Então, povo, usem máscara na dependência da faculdade, higienização periódica das mãos, consciência do corpo, consciência de onde você toca, lava a mão frequentemente. Cuidado quem está usando máscara de pano. Máscara de pano precisa ser construída, confeccionada com 3 camadas de pano de tecidos diferentes. Olha por quê. Isso é uma foto no microscópio do poliéster. Tá vendo que tem buraquinho? Aqui é do algodão, aqui é da poliamida, aqui é do cetim. Então, se eu fizer uma máscara com 3 camadas do mesmo tecido, eu posso ter um encontro desses buraquinhos. E se eu fizer com 3 tecidos diferentes, existe a possibilidade de reter ainda mais as partículas, tá? Então, cuidado com máscara de pano. Tem países na Europa proibindo o uso delas, inclusive, obrigando, por conta dessa pandemia que está desenhando uma terceira onda em algumas cidades. A Europa tem se movimentado, eliminando, né, ou proibindo o uso de máscara de pano e obrigando o uso de máscara cirúrgica e N95. Mas aqui, infelizmente, a gente tem escassez desse equipamento e o preço está absurdo, nem todo mundo consegue comprar. Então, assim, a gente ainda está numa situação difícil. E, por favor, não caiam nessa moda de máscara transparente. Isso não é máscara, isso não serve para sua proteção. O ar, ele entra trazendo partículas contaminadas. Não caiam nessas máscaras transparentes. Elas não protegem. Cuidado com máscaras que protegem antiviral. Cuidado com máscara que diz que tem um tecido antiviral. Esse tecido antiviral, ele funciona sim, mas o vírus precisa ficar em contato com o tecido por minutos. E pode acontecer de você respirar e a partícula entrar imediatamente. Então, essa proteção antiviral não funcionou de muita coisa, entendeu? Cuidado, muito cuidado. Consciência, eu estou vendo que tem muita gente falando ali no chat, né? Pessoas não levam a sério essa doença, algumas não levam a sério, outras, mesmo consciente, sempre querem dar aquele abracinho de saudade, né? No meu lugar de trabalho foi proibido essa semana essas máscaras de pano. Olha aí. Sempre vai pagar, um sempre vai pagar pelo outro, né? Uns estão fazendo tudo certo e muitas vezes outros que não estão terminam contaminando. Enfim, a gente ainda está num momento desafiador, tá? Essas máscaras cirúrgicas de qualidade são as mais indicadas, né, para a população em geral. E profissional na área da saúde, máscara N95 e PFF2. A Europa tem recomendado essas PFF2 e N95 para todo mundo, vê? Então, povo, se protejam, lava as mãos, higienização das mãos periódica, muito cuidado. O Aldísio está perguntando ali se tem que tomar banho sempre que chegar em casa. Sempre que você sai na rua, existe sim a possibilidade de você se contaminar, de você tocar em algum lugar contaminado, de alguém ter espirrado e você passar por ali, né, por aquelas partículas, contaminar seu cabelo, sua roupa. Então, o ideal é sim, quando chegar em casa, tomar banho. Pelo menos nesse momento ainda, povo. Para você ter noção, ainda está morrendo mais gente por dia hoje do que no começo da pandemia. E a gente, no começo, estava com aquele sentimento, né, de não vou sair de casa, estou com medo. E o sentimento hoje, para muitas pessoas, é diferente, né? Não tem mais aquela sensação de medo. Está tomando cuidado, mas muita gente já relaxou, inclusive. Porém, a situação é mais difícil do que no começo da pandemia. E segundo alguns especialistas,
daqui a alguns dias o Brasil vai ter um pico da quantidade de casos por conta dessa situação de Manaus, que espalharam os doentes de Manaus por várias cidades do Brasil. Vê o nível de biossegurança do nosso país. Em vez de resolver o problema levando insumos para lá de forma emergencial, ajudar levando as coisas para lá, simplesmente espalharam doentes com uma nova variante do vírus por várias cidades do Brasil. Então, cuidado, se protejam, usem o álcool gel com atenção. Isso aí é uma criança que derrubou um pouquinho de álcool gel no olho e queimou a córnea dele. A gente torce para que ele já esteja bem, mas muito cuidado. Cuidado com esse potinho que você anda de álcool gel, né? Que ele acumula muita sujeira, ele é um emborrachado e tem gente que usa até uma pelúcia. É melhor usar só o potinho, você dá um nó numa cordinha e prende ele na bolsa e você vai ter um porta-álcool gel seguro, tá? Lembre de higienizar o celular. Lembre de fazer higienização sempre que sair de casa. Para você ter uma visão de que o celular transmite sim contaminação, na África, há alguns anos atrás, uma pessoa, um cidadão, morreu na rua de ebola. E um outro que estava passando roubou o celular do morto, levou para casa. Contraiu ebola o ladrão do celular e a esposa. Ambos morreram de ebola. Ficou muito claro, diante desse caso, o potencial que o aparelho celular tem de transmitir contaminação, entendeu? Então, muita atenção. O Ezequiel reforça ali, né? Muito álcool pode gerar problema inflamatório. Muito produto químico pode gerar também intoxicação. Então, sempre que você tiver água e sabonete disponível, use. É melhor do que o álcool gel. Água e sabonete. Então, cuidado com o celular. Não é para usar água e sabonete no celular, não, tá? É para usar álcool isopropílico. E sempre que for higienizar o eletrônico, higienizar com ele desligado. E a capinha do celular, lava com água e detergente, água e sabão. Se for uma capinha de pelúcia feito essa outra aí, guarde para depois da pandemia você usar glamurosa, tá bom? Então, ó, cuidado, se proteja, não leve o vírus para casa. Consciência do corpo, consciência dos movimentos, muita atenção onde você toca, onde você aperta. Deixa o sapato do lado de fora de casa. Se for entrar com ele, lembra de fazer uma desinfecção. Não compartilhem objetos, ainda mais quando voltar à atividade presencial na faculdade. Muita atenção, respeite as normas de biossegurança para se manter seguro, segura e manter toda a comunidade segura. A gente fala que na área da saúde, o ideal é usar unha curta, que é exatamente para não levar micro-organismo de um paciente para outro ou para sua casa. E nesse momento de pandemia, a gente recomenda que, fora da área da saúde, a gente também faça isso, tá? Então, cuidado, mantenha sua unha curta, natural, é mais fácil de fazer a higienização. Meninas, principalmente, cuidado quando for na manicure. Eu tenho um curso de biossegurança para o pessoal da área da estética e eu tenho visto que muito profissional da área da estética está antenado com a biossegurança. Mas, infelizmente, tem muitos que não estão nem aí. E são nesses que você contrai hepatite, HIV, contaminação por fungo. Cuidado. O material precisa ser esterilizado e não arranque tanta cutícula. É uma proteção que Papai do Céu botou no nosso dedo, na mão e no pé. Você vai na manicure e pede para ela tirar, abre porta
para o micro-organismo entrar e te contaminar. Então, cuidado, repense as suas ações, sempre levando biossegurança a sério. Cuidado com naftalina, isso é cancerígeno. Há mais de 10 anos, a Organização Mundial de Saúde já pediu para as pessoas pararem de usar isso em casa, usar dentro de armário, usar dentro de gaveta, usar em bolsa. Tem gente que ficou viciada em naftalina. Mãe foi viciada por vó, te viciou e você não consegue dormir sem dar um cheirinho na naftalina, né? Eu sei que tem gente assim. Então, cuidado. Naftalina é cancerígeno. Povo, tá chegando ao fim dessa nossa conversa. Muito obrigado pela atenção de vocês, de estarem aqui até agora. Eu acho que nessa conversa vocês perceberam que a biossegurança fortalece não só a sua imagem profissional, mas a sua imagem pessoal também, não é? Então, ó, mantenha o foco do que você quer, do seu propósito, do que você quer ser. Cuidado com os distratores, né? Nessa vida tem muito distrator, tem muito atalho sendo oferecido. Cuidado, cuidado. Lembre que competente é aquele que tem conhecimento, habilidade, atitude e caráter. Então, sejam sempre justos e honestos. Se reinvente sempre. E sempre é necessário a gente se reinventar. Tem vaga de trabalho, tem muita gente que está preocupado com isso. Tem vaga de trabalho, sim, para quem é bom, para quem se diferencia, para quem desenvolve essas habilidades dessa revolução 4.0, dessa indústria do conhecimento que a gente está vivendo, que você agora conhece ela. Então, se reinvente, desenvolva as suas habilidades. Lembre que competente é aquele cara que tem caráter, que ajuda o outro. O que distrai, destrói, né, Suelen? Ajuda o próximo. Ajuda de uma forma genuína, né, sem esperar nada em troca, que certamente o universo, esse invisível que a gente falou tanto aqui, vai retribuir. Eu gosto desse vídeo que ele diz assim, ó, um dia você vai acordar e não vai ter mais tempo de fazer o que sempre quis. As coisas mudam, os amigos vão embora, a vida não para ninguém. A vida é agora e a gente precisa aproveitar. Aproveitar com responsabilidade, aproveitar com compromisso, com carinho, com afeto. E eu quero te dizer essa frase que eu também não acreditava, mas eu vim aqui hoje para te dizer isso. Eu vou até levantar. Um dia, você que está aí, vai crescer igual aquela pessoa que te inspira agora, quando você está começando, nesse seu caminhar. Tem aquelas pessoas que você se inspira, né? Profissionalmente, como pessoa, aquele profissional que se destacou na sua área, que você vê ele nas redes sociais, na televisão. Um dia, você vai ser tão grande como ele é. Um dia você vai estar do lado dele. Pode crer. Agora você tem que querer, tem que começar, tem que saber qual o seu propósito. Se o seu propósito é contribuir, cuidar, pesquisar, fazer procedimentos que vão impactar na vida de outros. Então, esse compromisso com que a gente falou aqui, de biossegurança, esse compromisso com a transformação. Então, se esse seu propósito é contribuir com o outro, a biossegurança precisa estar estruturada na sua atividade profissional e pessoal, qualquer área que seja. Esse compromisso com a transformação também é seu. Então, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu convido a ir lá no Instagram do Doutor Biossegurança, faça parte dessa comunidade
de gente comprometida com o outro, comprometida com a vida, comprometida com a biossegurança. Vão e deixem sempre sinal de alegria, como dizia Chico Xavier, e eu acrescento de biossegurança também, por onde vocês passarem. Meu abraço fraterno, que Deus abençoe a vida de vocês e que qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou ali à disposição, manda um direct para mim, que eu vou mandar todo o conteúdo que eu falei que eu tenho, de habilidades profissionais, de profissional do futuro, enfim, tudo que eu tinha comentado aqui, o experimento do arroz, né, para quem se interessou, eu posso enviar para vocês, tá? E o direct ali é uma porta que a gente tem para bater esse papo, tá bom? Muito obrigado à instituição, né, por ter possibilitado essa nossa conversa aqui. E é isso. Valeu. Muito obrigada, Jorge. A gente que agradece mais uma vez por sua brilhante participação, tá? Oh, eu que agradeço. Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês de volta. Maravilhoso. Muito sucesso. Que esse semestre seja incrível. Tá. Em nome da nossa diretora, Vera Claudino, a gente quer mais uma vez saudar e agradecer aos nossos alunos, tá? Da FASC, do ISEC e também da FAOP, através da pessoa da nossa grande amiga Vera Neide. Então, para você ter ideia, os alunos eles permaneceram aqui na nossa aula durante todo o tempo. Então, todo mundo entusiasmo, interagindo, e a gente viu quão gratificante foi. Todos os cursos, foi uma palestra que envolveu diversas áreas, né? Então, a gente só recebeu, o meu WhatsApp não parou aqui, recebi vários elogios em relação à palestra, tá? Então, mais uma vez, obrigada e dizer que a FASP, ela está de braços abertos para... Muito obrigado. Tá? E em relação aos alunos, dizer que nosso semestre está iniciando e com ele, acredito que o pior já passou, né? A gente foi pego de surpresa Isso. no início do ano de 2020, então 2020 foi difícil para todo mundo, o segundo semestre a gente já se adaptou bem melhor, com certeza 2021.1 será de grande sucesso, então que todo mundo chegue na sala de aula aqui, né, na sala de aula virtual, mas que com muita vontade, muita garra para aprender e para adquirir mais conhecimentos e dividir com a gente. Exatamente, maravilhoso. É isso. Wesley, você quer falar alguma coisa? Não, tem só algumas perguntas aqui e arguições que o pessoal fez, né, durante o decorrer, eu fui fazendo as anotações. Eu acredito que a grande parte o professor já falou, porque eu acho que Jorge ia lendo e já ia perguntar, deixa ele já respondendo. Então, eu me dou por satisfeito também. Parabéns, professor. Valeu, Uma excelente palestra. Parabéns a todos os alunos que estiveram conosco até agora, também muita mensagem chegando aqui, a galera elogiando, porque querendo ou não, o senhor trouxe muito agregado de valores nesse início de semestre, lá para a gente da Faculdade de São Francisco. Que maravilhoso. Muito obrigado, fico muito feliz e estou à disposição de vocês, e esse semestre vai ser sim, um semestre diferente, a gente já está mais preparado, aprendemos com a situação. E com certeza vocês aí da FASC, do IESC, vão conduzir esses futuros profissionais para serem competentes e felizes, né, no que eles escolheram para a formação deles. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigada a todos e amanhã estaremos presentes nas salas de aula. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Valeu, Anédia. Tchau, tchau. Valeu, Fábio. Obrigado. Tchau, Fábio.